Bom dia, povo santo de Deus. Estamos iniciando aqui o nosso dia abençoado. Daqui a pouco eu vou levar meus filhos, mas olha, estou levando meus filhos na escola, vocês vão com a gente aí. Mas olha, quando a gente fica falando de missões transculturais, alcançar novos povos, né? Alcançar outras regiões, ter essa preocupação e realmente fazer algo por isso aí, vem logo aquela pergunta, né? Se aqui na nossa região tem tanta gente que precisa ser alcançada, né? Pessoas que ainda não se converteram, por que eu tenho que me preocupar em ir para o Paraguai? Por que eu tenho que me preocupar pela Bolívia, pelo Peru, pela África, pelos países da África? Então é tipo assim, por que temos que pensar em missões transculturais se tem tanto o que fazer no evangelismo local? Então é isso aí. Essa é uma pergunta e eu vou levando os meninos ali na escola, como a gente sempre faz, e a gente vai conversando sobre isso aí. Deixa eu abrir meu portão aqui, ó. Amo abrir meu portão. E aí, vamos lá. Olha só aqui. Tava precisando cortar aqui, só que eu tô esperando um irmão que vem pra baixar a minha grama, que ele vem com a máquina, eu dou um tostão pra ele. Só que aí o pessoal da prefeitura veio, ó. Pelo menos aqui na frente, né? Fizeram ali também. Prefeitura aqui, prefeitura trabalhando. Mas eu preciso ainda limpar. Vamos lá, entrar aqui no carro. Estamos aqui A Débora foi comprar ali um lanche para eles. Mas, amados, eu acho que uma das questões que leva o pessoal a pensar assim, né? Por que eu tenho que pensar em outros lugares? E sendo que aqui tem tanto o que fazer. Eu creio que o primeiro ponto é que é a falta da compreensão da realidade, compreender também a realidade de campo, tá? Isso aqui é um problema. Nós temos também a própria, se ausenta, se retira a ordem do Senhor, que nós devemos ir, que a igreja ela deve ir. E outro problema também que acontece é o seguinte, é a questão da igreja já estabelecida. Existe essa questão, a igreja está estabelecida, ela já está estabelecida. Então, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que aqui nessa cidade de Ponta Porã só tivesse uma igreja, uma congregação, tá? Vamos escolher aí qualquer uma igreja aí, sei lá, uma igreja batista ou a igreja da Assembleia de Deus. Então você tem uma igreja apenas, e aí você tem essa igreja estabelecida. Aqui é uma cidade de mais de 150 mil habitantes, eu falo de Ponta Porã, né? Do lado de Pedro Juan é um pouco mais, mas Ponta Porã. Então nós temos uma igreja estabelecida. Então, amado, pronto, aqui já foi alcançado. É obrigação da igreja estabelecida aqui, ela trabalhar aqui. Tudo bem, a gente podia falar, mas naquele bairro lá não tem nenhuma igreja, né? No outro bairro lá não tem nenhuma igreja, só tem uma igreja aqui, vamos dizer que é uma quadra aqui. Mas ela já está estabelecida. E a igreja, quando ela está estabelecida, ela deve fazer o trabalho local e crescimento. Agora, é responsabilidade de todas as demais igrejas estabelecidas, o alcance de outras regiões onde não tem nenhuma igreja, ou que tem menos igreja, ou que a igreja local ela não está conseguindo avançar por N motivos, entendeu? Ela não está conseguindo avançar suficiente para dar esse crescimento. Então ela não tem condições por si só, né? Por quê? Porque existe muitas, né? Uma das coisas que faz brecar o desenvolvimento da mensagem do evangelho é justamente as diferenças culturais de grupos culturais. As pessoas, você tem que pensar nisso, as pessoas elas se fecham dentro de um ambiente de cultura. E aí entra o que é missões transculturais, que é justamente uma igreja estabelecida dentro de um ambiente cultural, e essa igreja ela deve preparar os seus obreiros e os meios para enviar obreiros a outra região. Isso é muito importante. Bom, vamos lá, vamos conversar, vamos continuar conversando aí, mas eu
Ó, o Samuel tá dormindo aqui. Samuel, acorda, Samuel. Eita, Samuel é um ânimo para... Samuel é um ânimo para estudar. Bom, missão cumprida é levar o gurizada na escola, né? E agora eu vou para casa. Bom, a gente tem ainda o nosso momento devocional, fazer o café. Eu faço o café aqui em casa, então faço o café, preparo a mesa, tomar café com a minha esposa, a gente tem um tempo conversando, etc. E depois eu vou pro computador, aí eu tenho um monte de coisa, é um mundo infinito de coisas que eu tenho que fazer. Ai, Jesus, responder carta, mandar carta, informação não sei de que, foto não sei das quantas, selecionar foto, trabalhar foto, e mando, tem que fazer tradução, tem edição de vídeo, tem vários vídeos que eu tenho que editar, tá tudo atrasado. Tem hora que vai emendando tudo, né? Mas é isso aí, graças a Deus a obra é assim, a gente tem que... Esses dias eu tava comentando com a minha esposa, né? Falei, eu tô assim, eu sempre gostei muito mais do trabalho de rua, de estar indo pra uma cidade, pregar, ir pra uma cidade pra outra, não tanto esse trabalho de retaguarda, né? E quando Deus falou comigo sobre esse trabalho lá atrás, parece que eu já me vi fazendo isso. Mas hoje eu entrei no ritmo, meu ritmo. E eu me alegro, hoje eu procuro me alegrar, eu comento isso aqui com vocês. Não é o assunto do nosso vídeo, né? Vou já terminar aqui. Vamos terminar aqui em casa, que é melhor. Não é o assunto do nosso vídeo, mas eu vou terminar do que eu tava falando. Mas eu procuro me alegrar com o resultado que Deus tem nos dado, né? Resultado de trabalho. Então hoje eu faço esse trabalho. Eu não estou diretamente fazendo o trabalho, mas estamos à retaguarda, mas estamos fazendo. E quando a gente começa a ver o resultado, o material chegando, aquele monte de gente sendo apoiado, milhares de vídeos, isso aí, eu me alegro, né? E eu louvo a Deus por isso aí. Vamos lá, tô chegando aqui em casa e a gente vai terminar o nosso assunto sobre por que, né, fazer missões transculturais. Vamos lá. Pronto, já chegamos aqui. Vamos terminar aqui o nosso assunto. Amado, primeiro ponto que a gente tem que entender é a questão de que a tarefa de se levar o evangelho para todo mundo, ir por todo mundo e pregar o evangelho, essa tarefa ela não foi concluída. E por mais que existe hoje, eu estava lendo em alguns sites, né? Eu estava lendo até um livro também que fala sobre missões, e o irmão ele estava comentando sobre a questão dos países, que o evangelho tem chegado nos países, nas nações, praticamente em todos os países do mundo, né? Com os meios que nós temos hoje, o transporte rápido, a facilidade de transporte, o evangelho ele tem chegado nos países, mas a gente tem que entender uma coisa é o evangelho chegar no país, outra coisa é o alcance dos povos. E o interesse de Deus não são países, não são nações, países. O interesse de Deus são povos. Então, para que você possa entender isso aqui, eu vou dar o exemplo, da Bolívia, onde a gente trabalhou bastante tempo. Dentro da Bolívia, tem mais de 30 etnias dentro da Bolívia. Então a gente podia falar assim, o evangelho já chegou na Bolívia.
já tem igrejas grandes na Bolívia. E eu sei que tem igrejas grandes na Bolívia. Só que existe um problema sério dentro da Bolívia, que são as diferentes etnias e os problemas que eles mesmos têm, natural da Bolívia, sabe? Do ser humano como boliviano, inserido dentro de um contexto cultural, e ali se levanta uma igreja, e muitas vezes pelos problemas políticos que eles têm, tantos problemas, acaba a igreja não tendo força suficiente de romper uma bolha cultural e avançar dentro de uma outra bolha de cultura, vamos falar assim, de outro ambiente de cultura. Então, um exemplo que eu tenho dado bastante é justamente, por exemplo, o povo Adioreu, ele dentro de Santa Cruz, eles estão dentro de Santa Cruz, mas bem separados, sabe? O Adioreu para cá e o crucenho, o camba crucenho, né? Ele tá para esse lado de cá. Então não se mistura. Isso vai gerar um problema sério na questão de você, o ambiente, graças a Deus, que aí você vai vendo o serviço missionário transcultural. Eu não sei que nome que está dando agora, mas mudou de nome, mas antes era chamado de Missões Novas Tribos. Então missionários da Missão Novas Tribos vieram, sei lá de onde, acho que Estados Unidos, eu acho, e eles começaram a trabalhar forte para levar o evangelho para dentro do povo Adioreu com essa visão. E olha só que dentro da Bolívia já existia a igreja estabelecida, sabe? Igrejas grandes, igrejas, sabe? Que o pessoal, assim, todo ano faz caravana para ir para Israel, fazer tudo em Israel. Você vê que tem dinheiro, templos enormes, mas não consegue, por uma questão de visão e por uma questão étnica, de etnias, de visão de mundo, eles não têm capacidade. E aí falta também um pouco da compreensão de sentir aquele peso da carga da grande comissão. Aí você pode me dizer, mas se o povo boliviano não está alcançando o próprio povo que está dentro da Bolívia, do seu próprio povo, por que eu tenho que me preocupar? Irmão, entende? Quando você fala assim, o povo boliviano não alcança o seu próprio povo, você está muito ignorante em relação do que quer dizer povo. Quando povo boliviano, você está falando de o boliviano como político, o ambiente político. E aí eu volto a dizer, dentro da Bolívia são vários povos. E esse é o problema, que muitas vezes um povo desse, uma etnia dessa, ela vai se fechar pelos problemas que ela tem de relacionamento com outras etnias, elas acabam se fechando de uma forma em que não há uma certa comunicação. É muito complicado, vamos dizer assim, para o Aymara, com toda a sua cultura Aymara, ter que estar inserido e ganhar a confiança do povo Adioreu e levantar uma igreja ali, desenvolver, é muito complicado, tá? Então, às vezes, é mais fácil, fica muito mais fácil, se um brasileiro, ou se um argentino, ou um uruguaio, vou dar um exemplo assim, sai dessas regiões e vem para alcançar essa outra etnia, tá? Então, no ambiente de missões, você tem que esquecer essa barreira política, tipo brasileiro. Vamos falar do Brasil. Dentro do Brasil, nós temos vários povos dentro do Brasil, povos brasileiros, povos indígenas brasileiros que não têm o evangelho. E aí você vai me dizer para mim que o Brasil não tem igreja forte? Tem igreja forte. A questão é que a igreja brasileira, por questões N motivos, falta de visão, interesse na missão transcultural, e a gente podia fazer aqui uma lista enorme aqui de N motivos, a igreja brasileira não está colocando o foco e não está vivendo a grande comissão dentro da própria nação brasileira, tá? Então, não está colocando. Então você tem povos falando uma outra etnia, uma outra língua,
tendo uma outra cosmovisão, fechados dentro de uma comunidade diferente, que não se abre para as demais comunidades, eles estão ali entre eles falam a língua deles, eles têm a cultura deles, e eles estão fechados ali. E não tem igreja ali, e não tem Bíblia traduzida para eles. Tá? Isso dentro do Brasil. Então, eu não peguei dados aqui, mas tem um dado bem grande, sabe? Sei lá, acho que mais de 200 povos para você, tribos indígenas assim. Não lembro os dados aí. Mas essa é a realidade. E é por isso que a gente fala de missões. E a gente fala de missões para dentro do Brasil, missões transculturais, né? Não missões no sentido de evangelismo, né? Que é muito hoje falado. Missões e evangelismo. Não, estou falando de missões transculturais. O evangelista em missões transculturais, ele é chamado de evangelista intercultural. Né? O evangelista intercultural, ou seja, ele entra dentro daquela cultura, prega o evangelho sem levar a sua própria cultura. A ideia é respeitar a cultura alheia. Ele leva o evangelho e leva a mensagem do evangelho. Isso é o interculturalismo, sem trocar, sem levar a minha cultura, sem interferir com a minha cultura, né? Outro ponto interessante também é sobre a realidade, tá? Que eu já falei também, já vários outros vídeos eu tenho falado, né? É sobre a realidade de vida. Irmão, a realidade em outros lugares não é a mesma sua, tá? Enquanto aqui no Brasil, enquanto aqui na América Latina, não vou falar do Brasil, não vou falar da América Latina, da América do Sul, não, porque o Brasil é uma realidade ímpar aqui, até mesmo aqui na América do Sul. Mas quando se fala do Brasil, enquanto que no Brasil você vai vendo igrejas sendo abertas, na Europa as igrejas estão sendo fechadas. Qual que é o motivo por isso? Então, existem canais aqui no YouTube onde tem os missionários ali, eles estão falando o que está levando a igreja cada vez mais fechar igrejas na Europa. As igrejas estão sendo fechadas. Então, enquanto o cristianismo ele está trabalhando na Europa com pouco recurso, com pouca gente, ninguém quer trabalhar lá, ninguém quer investir lá, e a coisa vai ficando assim, e quem vai para lá acaba só querendo viver, ganhar seu dinheiro, viver sua vida, etc. A gente tem a realidade do islamismo que está crescendo e está invadindo a Europa inteira. Então essa não é a realidade que você vive aí, você que é do Brasil, em algum lugar do Brasil, quem sabe, se você tiver aí cidades como Fortaleza, cidades como, principalmente as cidades do Nordeste, as maiores cidades do Nordeste são cidades grandes, né? Que tem muitas igrejas, que tem muitas igrejas. Então, do Nordeste, a capital que menos tem número de igreja é Aracaju, né? Eu acho que não é à toa que a gente iniciou nossa base ali em Aracaju. Nós temos aí as três principais capitais, né? Aracaju fica aí batendo pau, tem ano que é Aracaju, tem ano que é Teresina. Mas Aracaju fica aí disputando o terceiro lugar com Teresina. Mas nós temos o primeiro lugar, onde tem menos evangélicos e igrejas, é Porto Alegre. Depois nós temos Florianópolis. E depois fica aí Aracaju e Teresina, esses dois aí, tá? Então, a igreja, quando eu, que sou um evangelista e que sou, né, eu faço trabalho pastoral, mas estamos à frente desse trabalho evangelístico. E quando a gente vai olhar para um trabalho, a gente olha para números e necessidades e etc. Claro que a gente vai orando a Deus para que Deus possa nos orientar segundo a vontade dele e a porta que é aberta por ele, tá? A porta que é aberta por ele. Então, assim, se você me perguntasse onde é que eu queria primeiro abrir uma base, era em Porto Alegre, tá? Meu desejo, eu queria primeiro abrir uma base em Porto Alegre. Depois eu iria para Florianópolis. Depois eu iria para Aracaju e Teresina. Tentei trabalhar um bom tempo em Teresina, tentei até agora, estamos tentando ainda, não estamos desistindo não. Mas a gente não viu uma porta aberta para entrar em Teresina do jeito que a gente queria. Conseguimos em Aracaju. Porto Alegre eu não consegui, mas nós conseguimos por um outro lugar. Então a gente vai assim, ó, fazendo conforme Deus, mas sempre com foco no lugar de necessidade. Então assim, a realidade sua, aonde você vive, irmão, não é muitas vezes a realidade de outros lugares.
Aqui, ó, na nossa fronteira aqui, nós temos essa cidade aqui de Ponta Porã. Eu falo que é essa cidade porque nós estamos em Ponta Porã, do lado do Mato Grosso do Sul. Tá? Essa casa eu aluguei, acho que você já viu nos nossos vídeos aí, né? Nós moramos é uma cidade só, Pedro Juan Cavalheiro e Ponta Porã. O que divide as duas cidades é uma rua. Tem uma rua assim, desse lado é Pedro Juan. Eu aluguei do lado de cá, porque essa casa é do meu tio, ele me favoreceu pra gente alugar. E os aluguéis do lado do Brasil estão até mais barato que do lado do Paraguai, né? Talvez agora deve ter mudado, mas ainda tem muito aluguel caro lá, por causa das universidades. Tem muita universidade de medicina. Então muita gente vai para lá, e aí o preço aumenta. Então aqui o aluguel fica mais barato. Mas olha só, se você sai aqui em Ponta Porã, você vai encontrar um monte de igreja. Aqui perto tem uma igreja, para cá, para esse lado de cá. Na padaria onde a gente passou tem uma igreja, para lá, para lá. Onde você vai tem igreja. Aí você vai do lado de Pedro Juan Cavalheiro, não vai ter igreja. Pouca igreja. Tem igreja? Tem. Sabe? Principalmente na região da linha internacional, próxima à linha internacional. Nossa igreja mesmo está próxima à linha internacional. Da linha, né, do lugar de fronteira, nossa igreja está a 1 quadra. Mas se você começa a entrar mais, você vai ver a diferença. Logo você nota a diferença de poucas igrejas, né? Então, querido, isso aqui é para aqui, numa cidade aqui de fronteira. Se você entra mais lá para dentro, aí que você vai ver mais necessidade ainda. Então isso tem que, sabe, esse pensamento de olhar para lugares onde o evangelho não está sendo pregado, isso deve tomar o nosso coração. Isso deve acontecer, deve começar a acontecer aí na sua cidade mesmo. Você está numa cidade, você como evangelista, você começar a observar lugares onde pouca gente está indo levar o evangelho. Tá naquele mercado, naquela região, naquele bairro. Aí eu observo que naquele bairro tem pouca igreja, eu vou para lá. Tá? O evangelista ele tem que ter isso, irmão. Senão você tá só gastando seu tempo à toa. Você tem que ter isso no coração. Claro que Deus vai te impulsionar muitas vezes. Deus pode te impulsionar a levar o evangelho onde tem várias outras pessoas pregando, e amém por isso. Mas deve haver no seu coração o alcance de regiões onde não tem ninguém fazendo o trabalho. Tem que ter isso. Isso fala de uma cidade. E aí nós podemos ampliar isso aí para dentro do ambiente de estado. Aí no seu estado onde você vive, quais são as regiões que tem mais gente pregando e onde tem menos gente pregando? Onde é que as pessoas não estão indo? Aí no teu estado aí. Né? Não sei que estado que você é, mas onde é que as pessoas não estão indo? Onde é que ninguém está indo fazer o trabalho? Existe sempre aquele fluxo, né? Onde todo mundo está indo. Você que é um evangelista, irmão, o evangelista ele tem que queimar, alcançar. Tá todo mundo vindo para cá, então eu vou para cá, eu vou para esse lado de cá, eu vou fazer aqui, vou alcançar isso aqui, tá? E aí entra a questão isso vai ampliando, né? Para o próprio Brasil em si. Vamos trabalhar com números. Então, aí existe o fator, por exemplo, de regiões onde existe o maior atendimento e menor atendimento. Então, no Brasil, nós temos lugares como o sul do Brasil, onde nós temos menor atendimento, por N motivos, as dificuldades, etc. Sul do Brasil. E nós temos a região norte, que é a região amazônica, com menor atendimento por causa das barreiras geográficas. Você vai lá para o norte, lá não tem estrada, você tem que andar de barco, é rio, você tem que enfrentar o rio, você tem que enfrentar a mata, tem época de chuva que quase ninguém consegue passar, calor terrível, entendeu? Transporte, tudo é dificuldade. Então você começa a olhar isso aqui. E aí quando você amplia para fora do Brasil, você vai olhar também as realidades aqui dos países próximos ao Brasil, né? Você olha um Paraguai desse aqui, com menos de 6% de evangélicos, a necessidade do alcance num lugar desse, né? Você vai ver cidades, lugares que não tem igreja, as pessoas elas não estão sendo alcançadas, elas não estão sendo impactadas. Você começa a ver essa realidade, irmão. Isso tem que queimar no seu coração, tá? E aí você olha para uma Bolívia daquela lá, que 15 anos ficou trabalhando ali, e a necessidade é muito grande, é um mar de necessidade. Você fica olhando assim, tá? Então,
Essa é a minha resposta. Por que fazer missões? Por que fazer missões transculturais? E a gente olha para o mundo inteiro, e aí entra a nossa oração, né? Porque quando a gente olha para o mundo inteiro, amado, a gente lembra que 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. 1/3 da população mundial não ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do plano de salvação. Tá? Então, é isso aí. A gente tem que orar, tem que amar, tem que abrir os nossos olhos em termos de missões. E nós temos também que apoiar quem está fazendo, né? E orar para que Deus possa levantar muito mais, porque a necessidade é extrema. E uma coisa, eu vou finalizar o nosso vídeo aqui, já finalizando o nosso vídeo. Você tem um grupo no ambiente cultural, não pense que vai sair alguém deles aqui para receber o evangelho e depois levar a palavra. Não é esse o processo de Deus. O grupo está ali, ele está fechado, ele está dentro do seu ambiente de cultura, com as suas barreiras culturais fechados ali. É responsabilidade nossa levar o evangelho. Se nós não levarmos o evangelho, eles vão morrer, vão perecer, não vão obter salvação. E o Senhor vai requerer de nós, sabe? Da igreja. Por que vocês não fizeram? Por que vocês gastaram o tempo em tanta coisa e não fizeram o trabalho? Por que vocês não levaram o evangelho? Por que você viu ali aquele povo e você não foi lá? Por que você não fez o trabalho? Deus vai requerer, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos e vamos continuar amando missões. Deus abençoe.